Olá, seja bem-vindo a mais um Systems Talk. Eu sou Diego Rangel, diretor de comunicações do Incluse Brasil, e aqui ao meu lado temos Bruno Soares. Olá, pessoal. Bruno Soares aqui, voluntário da Diretoria de Comunicações do Pouso Brasil. Estou bastante empolgado para esse bate-papo de hoje. E hoje a gente vai tratar de um assunto que, na verdade, foi uma ideia que surgiu no nosso último episódio, que é pensamento sistêmico. E para falar sobre esse assunto, trouxemos ele, que é bacharel em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui curso de arquitetura e engenharia de sistemas pelo MIT X-Pro. Trabalhou mais de 10 anos na Austrália com projetos em diversas indústrias, como mineração, bancária, logística, serviços, transportes, construção civil. Antes disso, também teve uma passagem de 2 anos em Singapura, numa das maiores implantações de SAP da época, para BHP Billiton, ajudando o PMO a planejar e executar centenas de projetos deste enorme portfólio. Ele tem mais de 20 anos de experiência também em engenharia de software, desde desenvolvedor full stack até CTO, e mais de 10 anos fazendo consultoria empresarial. E nos últimos anos ele vem se dedicando cada vez mais à engenharia de sistemas, tendo conquistado a certificação no nível CSAP em 2021 e sendo um grande entusiasta de modelos, simulações e Model-Based Systems Engineering. Seja bem-vindo ao Systems Talk, Adair Retamal. Muito bom tê-lo aqui conosco. Olá, pessoal. Puxa, que satisfação estar com vocês. Sou um fã da nova, geração aí da Encode Brasil, da diretoria e do grande trabalho que vocês estão fazendo aí. Estou bem animado e poder contribuir. E na verdade o Adair já vem contribuindo com o Incluse Brasil há algum tempo, né? Já participou das nossas conferências, tanto no ano passado quanto no ano retrasado, uma palestra. E até a palestra dele, na verdade, no ano passado, foi o maior motivador de convidá-lo para conversar sobre esse tópico, porque realmente fez com que a gente refletisse muito a respeito dos nossos hábitos como pensadores sistêmicos. Eu acho que, além disso, para contextualizar um pouco mais também a nossa audiência, né, a missão do Incluse Brasil ela não é só tratar e divulgar a engenharia de sistemas. A gente também tem essa missão de falar sobre pensamento sistêmico. E no último bate-papo que nós tivemos com o professor Christopher, ele citou uma coisa muito interessante, que é que para que a gente pudesse avançar na engenharia de sistemas, a gente precisa primeiro de um verniz do pensamento sistêmico. Então, com isso, nós resolvemos trazer um programa que trate sobre o assunto. E aí, vou passar agora para o Bruno, que vai fazer também uma contextualização desse assunto em relação à nossa referência maior, que é o Handbook do Incluse. Isso aí, valeu, Diego. Então, no manual do Enclose, né, o manual do Enclose ele fornece um resumo útil de conceitos de pensamento sistêmico e ele organiza esses conceitos de uma forma bem útil para os engenheiros de sistema, para os praticantes de engenharia de sistema, justamente reforçando essa ligação entre o pensamento sistêmico e a engenharia de sistemas. Além dessa listagem de conceitos que o manual apresenta, ele também lista ali alguns hábitos para o desenvolvimento desse pensamento sistêmico. E é justamente nesses hábitos que a gente vai se debruçar hoje aqui nesse podcast. No Manual do Enclose ele cita, né, ele lista esses hábitos, e agora, além do Manual do Enclose, a gente também buscou uma referência que é a do Water Center. Referência que o Handbook utiliza. Então, a gente Isso, vai deixar o exatamente. link aqui na descrição para que vocês também possam acessar depois e ver todo esse material. E com um detalhe muito interessante, o material ele possui tradução em português, o próprio site faz a tradução. Então, isso é muito legal, porque poucas vezes nós temos a oportunidade de ter contato com um material de tanta qualidade em português. E também é legal porque, e principalmente eu acho que isso é um sentimento que muitas das pessoas que estão dentro da engenharia de sistemas devem passar, né? Que é, pô, na hora de falar alguma coisa, o termo que vem à mente é sempre o termo em inglês. Você não tem, parece que falta a palavra em português. Então, Exato. é muito interessante poder ver tudo aquilo que a gente está acostumado a ler no manual, no handbook em inglês, também ver traduzido para o português e bem traduzido, né? Botando aqui Exatamente. termos que Exatamente. nada se perca na tradução. Perfeito, Diego. Então, para começar, né, antes da gente começar a falar dos hábitos para desenvolvimento desse pensamento sistêmico, Ada, eu queria que você começasse, né, contextualizando para a gente, definindo o que é o pensamento sistêmico, né? A gente sabe que é uma disciplina muito ampla, tem diversas escolas, então eu queria que você
contasse um pouquinho para a gente o que é o pensamento sistêmico e falasse um pouquinho para a gente também das diferentes escolas do pensamento sistêmico. O próprio nome diz, né? São duas palavras, né? Pensamento e sistema, né? Pensamento é aquela forma, né, de você tentar observar o mundo, as reações que isso causa no seu cérebro, né? E fazendo o link aí do que o Diego comentou da palestra que eu fiz o ano passado, né? Que foi sobre os dois hemisférios, né? É uma pesquisa do Dr. Ian McGilchrist, que ele tem, né, mais de 30 anos fazendo essa pesquisa sobre o papel dos dois cérebros, né? O hemisfério esquerdo e o direito, na forma como ele presta atenção à realidade. Não é simplesmente aquele aspecto lógico e criativo, né? Que é a visão popular, né? Então, analisar o aspecto da realidade como um todo, né, que é esse pensamento sistêmico, é justamente isso, como que a nossa mente consegue olhar para tudo que acontece, né, ao nosso redor, os fenômenos, os processos, enfim, né, a realidade, e como é que ela faz sentido disso, né, e o que que isso nos ajuda a reagir, né, porque não é só a ação, né, o que a gente recebe, no termo de engenharia, os sensores captam, né? Quais são os estímulos que vêm do meio ambiente, mas o que provoca a nossa capacidade aqui dentro da cachola, né? E o que que isso, né, reverte em ações, emoções, por exemplo, também, né? Pode ser interno. Então, o pensamento sistêmico, ele tenta provocar, ou de certa forma, nos capacitar a olhar para a realidade, né? E ter essa noção, fazer sentido, né? Eu acho que a grande palavra nossa aqui no decorrer da conversa vai ser como é que a gente faz sentido de tudo isso que a gente muitas vezes observa, ou, no nosso caso, como engenheiro de sistemas, que a gente muitas vezes tem que criar, né? A gente é responsável pela criação ou melhoria de um processo, de um projeto, de um produto, né? Um aeroporto, por exemplo. Então, como é que a gente consegue fazer uma coisa tão bacana, tão complexa dessas, né? Então, o pensamento sistêmico vai nos dar sim, ferramentas, métodos, modelos, né, para a gente conseguir ter uma visão mais ampliada, né, não tão distorcida ou não tão limitada da realidade, né? Acho que é por aí. E isso vale para tudo, né? Para a nossa vida, para nossos negócios, para fazer políticas sociais, né, governamentais, a parte ecológica, né? Então, a gente está tão focado nisso também, na sobrevivência como espécie, né, do planeta. Então, o sistema que nós estamos aqui todos envolvidos é o planeta Terra, né? E não só mais né, e o espaço em volta também. Então, como é que a gente consegue fazer o melhor, né? Como pessoas, como espécie, né? Para atuar nesses sistemas que a gente vive. E a gente vai ter que conversar melhor sobre o que é esse tal de sistema e as características, né? Eu gosto muito do fato de que agora, né, especificamente nesse tema, ele tem uma aplicação que vai muito além da engenharia de sistemas, né? É como Sim, você acabou de dizer, ele tem uma aplicação a diversos aspectos que permeiam a nossa vida. Então, acho que isso vai ser também muito interessante para que a gente consiga mostrar à nossa audiência uma aplicação que muitas vezes está negligenciada, né? Imagina aquele cara que ele tem a mente tão bem treinada para executar certas tarefas dentro do ambiente de trabalho, mas que ele não consegue transpor esse mesmo tipo de raciocínio sistêmico para outros aspectos da vida dele. E é com isso, e é isso que o pensamento sistêmico vem a fomentar. E exato. aí, o legal, né, desses hábitos, e eles têm que ser uma coisa ali. Essa lista tem que ser toda vez revisitada, né? Porque a nossa tendência é ler uma vez, pegar ali os conceitos, começar a aplicar alguns e esquecer dos demais. Então é sempre Exato. bom ali tá olhando o que que eu preciso fazer, né? E obviamente que não se resumem só a esses, né? Foram elencados como os mais importantes, a gente vai seguir essa referência. É uma referência muito boa, como eu já citei anteriormente, mas a partir daqui deriva muita coisa. Então, eu acho que vamos pegar algum, né, para começar, são 14. A gente acha, vamos tentar cobrir a maioria deles aqui nesse programa, mas fica aí também de sugestão para que vocês acessem o link e possam ver todos eles, porque o link ele é interativo. São cartões, né? Cada um dos hábitos é um cartão, e você uma das faces do cartão mostra o hábito, com uma figura ilustrativa representando aquele hábito, e atrás tem aquelas perguntas que você deve se fazer para que você treine esse hábito, tá? Então, vamos começar pelo mais básico de todos.
que é o procure entender o cenário mais amplo. E a gente o tempo todo fala disso, tem que ter a visão holística, vamos enxergar a floresta e não a árvore, mas nós temos muita dificuldade de fazer isso, né, Daí? Então, se puder ter algum comentário aí, alguma coisa a respeito desse primeiro hábito, né, que talvez seja o que a gente mais ouve falar. A gente, bom, fazendo o link de novo com a palestra lá dos dois hemisférios, né? Vamos dizer assim, a responsabilidade da visão holística é do hemisfério direito, né? E ele recebe, né, essas impressões, faz uma primeira versão, joga isso para o esquerdo faz a parte analítica, detalha e tal, e manda, né, o resultado dessa análise de volta para o direito para, ok, agora, né, visão total, visão detalhada, o que isso quer dizer, né? Vamos fazer um sentido com isso. É bem isso, né? A distinção entre um grupo e os indivíduos, né? Os componentes. A questão do você conseguir enxergar não só no espaço, mas também no tempo, né? Quando você fala em um sistema, a gente fica muito, os componentes que estão interligados, mas não é só a estrutura, é a dinâmica também, né? E a gente vai falar sobre pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas, né? São algumas das escolas, né, que a gente vai comentar ao longo do projeto também, do programa. Pô, excelente. Ada, eu até, aproveitando que você mencionou, né, a palestra que você deu que você apresentou para a gente no Encontro Brasil Conference, né, do ano passado, que trata a relação entre a engenharia de sistemas, né, até mais o pensamento sistêmico e os hemisférios cerebrais. Essa palestra eu realmente adoro e eu menciono ela aqui em alguns outros episódios do nosso podcast, porque ela me despertou para um aspecto que eu achei muito interessante, que é o fato de que o pensamento sistêmico, né, a capacidade de executar, né, de realizar esse pensamento sistêmico é uma questão biológica, né, que precisa ser exercitada, né? Não é só uma Sim. questão prática, como você bem falou, né? Porque a gente, eu sou engenheiro também, sou engenheiro mecânico, o Diego é engenheiro naval. Acho que a gente, como engenheiro, né, a gente, ao longo da nossa formação, a gente é muito focado em desenvolver nossa parte analítica, né, que seria ali o hemisfério esquerdo. Uhum. Então, acaba sendo realmente necessário exercitar esse pensamento sistêmico e tentar ver as coisas de uma forma mais ampla, né? Exercitar essa visão holística. É uma coisa que não é realmente só um método que eu aprendi aqui, vou implementar. Realmente precisa ser exercitado, né? Essa questão biológica é algo que me deixou muito fascinado. Eu realmente acho que, enfim, gostaria de só pontuar isso daqui. E A questão do grande e do pequeno, né? Tudo isso é relativo, né? A gente chama isso. É interessante falar também, assim, a realidade, né? A vida, a natureza, ela não está nem aí porque você pensa. A realidade exige, está aí, ok. O jeito que você classifica, dá nome para as coisas, ok, uma decisão sua. A realidade está aí, ela é um sistema complexo, né, com todas as coisas. É que a nossa capacidade de apreensão e entendimento é que é limitada. Então a gente tem essa mania de fatiar, compartimentalizar, né, rotular. É para a gente, não é, a natureza não está nem aí. Então, a sabe, forma como. Exato. eu pensando sobre esse primeiro hábito, eu sempre tenho uma. é, eu li sobre isso naquele livro Por que os Generalistas Vencem no Mundo dos Especialistas, né? Eu gosto muito desse livro. E aí tem uma passagem que é uma citação de um matemático que ele fala que tem dois tipos de matemáticos, né? Que são os sapos concentrados e as águias visionárias, né? Que são o cara que está muito o sapo seria aquele cara que está muito próximo do chão, então ele sabe muito a respeito daquilo do entorno dele, mas saiu daquilo ele já fica desconfortável, e a águia não, ela tem uma visão mais ampla, e que no final a conclusão é que são dos dois, né? Há necessidade para que haja a evolução da matemática, né? Na metáfora dele, os dois são necessários. E eu fico me perguntando, pensando assim, né? Isso vai muito de perfil da pessoa. Então, acho que uma pessoa, às vezes, que é muito perfeccionista e detalhista, ela vai ter muita dificuldade de implementar, né, na vida dela esse tipo de hábito, de tentar olhar a floresta, né? De não parar ali na árvore, no detalhe da árvore. Então, eu acho que essa é
esse é um hábito que para algumas pessoas vai ser muito mais complicado, né? É aquela história também, né? O cara pega a folha em branco, faz um ponto, né? Continua sendo uma folha em branco, mas tem muita gente que vai se concentrar naquele pontinho que está no meio da folha e não consegue sair daquilo. Então, acho que como pensadores sistêmicos, a gente vai ter que se desafiar sempre a ter essa visão um pouco mais ampla, contrariando a nossa capacidade, que é que, como você já argumentou, né, nós temos a capacidade limitada. Mas, na sua explicação, você falou uma coisa que já puxa para o. Os hábitos são muito interligados, né? Que já puxa para o próximo hábito, que seria observar como os modelos dentro dos sistemas mudam com o tempo, gerando padrões e tendências, né? Então, essa é a questão da dinâmica dos sistemas, que você acabou de citar. Não tem como, né? A gente está vamos dizer assim, num universo einsteiniano, né? Multidimensional. A gente tem o espaço e o tempo, né? As coisas estão tudo, de novo, a forma como a gente entende a realidade não quer saber. Mas os sistemas também têm essas, pelo menos, dimensões, né? Sua estrutura física e o comportamento dela, o que acontece ao longo do tempo, né? E a interação do sistema internamente e externamente, né? Tudo isso, né? Um grande macarrão complexo aí. Exato. Até na referência, né, que a gente está utilizando em relação a esse segundo ponto, uma das perguntas que eu achei interessante ali é a seguinte, né? A gente tentar observar que elementos importantes mudam no sistema, né, ao longo do tempo, e como o sistema como um todo foi alterado, né, por conta dessas pequenas variações, né? Porque, beleza, o sistema vai mudar, mas as partes dele também vão mudar, né? Então, acho que observar essa relação não é necessariamente trivial, eu acho que passa até um pouco longe disso. E eu acho que até, linkando até com o primeiro hábito, ele tem uma pergunta ali que eu acho que linka bastante com o que o Diego estava falando anteriormente, né? Que é como manter o equilíbrio entre esse cenário mais amplo, né, essa visão holística, e os detalhes importantes, né? É uma arte quase, né? Tem a parte científica, mas é muito da parte artística, né? Porque depende da percepção, experiência, sabedoria mesmo da pessoa, né? Essa Trazendo até questão do tempo. trazendo até para a questão da engenharia de sistemas, agora especificamente, é aquilo, né? Quando você, dependendo da fase do ciclo de vida do sistema, é o nível de abstração que você está tratando. É, Então, logo no início do desenvolvimento do sistema, vale a pena eu falar do componente eletrônico? Não. Ainda tu está vendo ele num nível de abstração tão alto que ele é uma caixa preta. Não importa muito bem como que vai ser dada a solução material daquele problema. Ela vai surgir em algum determinado momento, conforme você for descendo, né? Mas é sempre muito importante para o engenheiro de sistemas saber, dentro do ciclo de vida, é, qual é o nível de abstração que ele tem que dar, qual é a profundidade que ele tem que descer em cada um daqueles aspectos. Eu acho que talvez trazendo para uma coisa mais pragmática dentro da parte de engenharia de sistemas, acho que essa é uma aplicação muito boa desse nosso primeiro hábito que foi comentado. e aí também uma das vantagens ou das importantes implicações, né, de você ser possível simular o sistema que você está observando ou gerando, né? Porque muitas vezes não dá, só simplesmente para olhar os componentes, tá, vamos colocar isso aqui, não vai funcionar. Você tem que ver realmente no tempo, simular, né? Aí também, de novo, uma contribuição importante da dinâmica de sistemas, né? Que eles fazem modelos, eles começam a colocar né, equações, né, uns parâmetros, né, a gente chama de modelos paramétricos, que aí você consegue começar a ter uma ideia do comportamento do sistema, não só na estrutura dele, mas na dinâmica. Exemplos, né, de sistemas, não só de mecânica, né, que você pode simular com esses sistemas 3D, que você pode criar simulações, né, de gerar estresse para saber se vai quebrar uma viga, por exemplo, né, ou sistemas aerodinâmicos, né, você põe lá o avião, vê qual é o fluxo, né, do ar, onde que ele esquenta, onde que vai provavelmente dar problemas, né. Tem que gerar, você tem que fazer uma certa simulação, não dá para ficar só um achismo. E aí o terceiro hábito né, listado ali é mudar de perspectiva para aumentar a compreensão, né? E é justamente isso que você, me parece, né, tem uma relação muito forte com isso que você estava falando, né, de para Exatamente. eu conseguir visualizar os impactos, eu
também tenho ter a capacidade de me colocar no lugar do próximo, né? Sim. Pô, assumir pontos de vista diferentes. E eu confesso que quando eu estava lendo, né, e quando eu bati o olho nesse, eu pensei, isso aqui é outra coisa que hoje em dia é dificílimo, né? Porque a gente vive numa situação em que as pessoas dificilmente conseguem aceitar a opinião dos outros e tentam, elas já tratam tudo tão na defensiva, né, que elas não conseguem dialogar e fazer com que e crescer a partir desse diálogo. Então é muito difícil hoje de tentar enxergar o mundo com olhos das outras pessoas, que é mais difícil do que era antigamente, né? Nós, como participantes de um grande sistema, né, que é a vida, nas suas diversas dimensões, né? Você começa na sua casa, com a sua família, expande ali para a sua vizinhança, para o seu trabalho, escola, enfim, os vários círculos, né? Ou sistemas que a gente participa, né? Não tem jeito, você acaba assumindo diversos papéis. E isso é uma coisa interessante em todos os aspectos da vida, né? Você saber diferenciar papéis de personas ou pessoas, né? Porque numa reunião, quando você vai para algum lugar, né, discutir um assunto, as pessoas, né, os chapéus que a gente chama, né, elas põem os chapéus ou desempenham certos papéis, e às vezes ela está falando sobre a perspectiva daquele papel. Não é que ela é uma pessoa ruim, mas no caso, por exemplo, ela precisa assumir aquele papel, né? Nem todos os papéis são bem legais ou prazerosos, né? Tem papéis que são duros de fazer, né? Então é isso. Antes de você julgar, né, por exemplo, tenta perceber, né, essa perspectiva. Deixa eu ver. Se eu tivesse no lugar dele, se eu tivesse nesse papel, se fosse minha responsabilidade fazer tal coisa, como é que seria, né? Acho que já é um bom passo. Pô, excelente, excelente. Isso vale para muita coisa, né? O Diego e eu, nós trabalhamos juntos, né? E aí, há um tempo atrás, a gente começou a fazer uma tarefa em que a gente tinha que se colocar no lugar do cliente. E aí, falando por mim, né? Quando eu estava ali tão inserido nas atividades do dia a dia, eu já estava até tentando pensar mais ou menos ali na solução. Acho que é também esse viés do engenheiro, né? Que já tenta já buscar pensar já na solução sem muito, às vezes, se debruçar no problema. Foi uma coisa que até o próprio Diego me falou na ocasião, foi, peraí, vamos dar um passo atrás e vamos tirar o chapéu aqui do cara que vai resolver o problema e vamos colocar o chapéu do cara que tá interessado no problema, né? A principal parte interessada ali, né? Então, isso é algo que se aplica, acho que em diversas áreas do nosso cotidiano, né? Não só no profissional, quanto no pessoal, enfim. E como o Diego falou também, socialmente falando, acho que isso também é uma implicação muito grande. Uma boa dica para exercitar essa chapeleira toda aí é justamente o livro, né, Os Seis Chapéus do Pensamento, do Edward de Bono, que é um autor pensamento, né, de pensamento crítico, essas coisas. Esse livro é fantástico, porque ele é uma dinâmica de grupo que você pode aplicar em reuniões ou até você mesmo, né? E você é obrigado, de certa forma, reforça, né, a necessidade de diversas perspectivas, né? Bem rapidinho, o chapéu branco, por exemplo, é quando você quer os fatos, é a folha branca que ela aceita, né, as coisas. Então, me dá os fatos sobre esse assunto. E aí você pedir o chapéu vermelho, por exemplo, ó, me dá as suas emoções, como é que você se sente em relação a esses fatos? E aí você pede, por exemplo, o chapéu preto, né, que é o chapéu, né, geralmente usado ali, fala, o que pode dar errado aqui? Quais são os riscos que a gente corre? E aí você vem com o chapéu amarelo, por exemplo, e o que tem de bom nisso? Né? E aí vai. Então, essa dinâmica é boa, que acaba reforça, né, as pessoas a né, mudarem a perspectiva dentro de um espaço de tempo ali bem curto. É muito efetivo, é muito eficaz essa técnica. Bom, achei excelente e, assim, normalmente nos Systems Talks que a gente tem feito, a gente sempre pede uma dica, né, de um livro, né, que o convidado tem a recomendar. Eu já adorei essa dica. Então, acho que você já se safou dessa pergunta aí. Respondido, né? E aí, bom, passando para o próximo hábito, né, aqui da nossa lista, ele fala sobre identificar a natureza circular de relacionamentos complexos de causa e efeito, né? E aí, bom, quando eu comecei, quando eu li esse aqui, né, o que me veio à cabeça foi tem um capítulo, né, uma parte do livro da Donella, que é o Pensando em Sistemas, que ele trata só disso, né, dos feedback loops Né? e como
entendendo como que uma causa, como que um efeito vai retroalimentar a causa e como que aquilo, as coisas se afetam outras, como aquilo pode afetar outras partes do sistema ou do ecossistema que a gente não está prevendo. Então, re- construir essas relações causais de modo que a gente consiga, de certa forma, prever alguns comportamentos emergentes, né? Apesar de que esse é realmente um exercício muito difícil. E pensando que isso é um exercício muito difícil, eu me coloquei na posição de, tá, e o que que eu faço para poder me tornar um pouco melhor nesse tipo de previsão, né? Como é que eu começo a desenvolver essa habilidade, desenvolver esse raciocínio? E aí, o que eu acho que tem talvez o maior efeito seja você começar a estudar de fato coisas complexas. Então, por exemplo, pegar o cérebro humano e estudar. É um sistema extremamente complexo. Então, você começar a entender como é que ele funciona, né? Começar a entender como, sei lá, economias funcionam. Economias é uma das coisas mais complexas que se tem, porque envolve não só. Existem modelos matemáticos, mas envolve comportamento humano, envolve interesses políticos, envolve geografia. Então, a geopolítica é outro ponto também que é interessante. Cidades, né, urbanismo, estudar urbanismo, que às vezes você busca tenta fazer uma solução, você gera três problemas novos, né? Então, eu acho que quando você começa a estudar esse tipo de assunto, independente de você ver que você tentei citar áreas distintas, exatamente porque não se restringe a uma coisa técnica de engenharia, não. Se você, quanto mais você buscar beber de fontes diferentes, você fortalece e cria essa maneira de raciocinar, você estimula esse tipo de raciocínio. Um outro exemplo, sempre, você pode começar dentro da sua casa, né? Pega, por exemplo, de onde veio o pãozinho que você está comendo agora. Bom, para eu ter esse pãozinho aqui na minha mesa, ele teve que vir, por exemplo, do supermercado. Para ele chegar no supermercado, teve que vir de alguém teve que transportar ele para lá. Bom, então tem um transporte aí no meio, né? Mas ele veio de onde? Ele veio de um atacadista, por exemplo. Pô, o atacadista teve que armazenar, teve que transportar do fabricante, né, da manufatura. Mas o fabricante fabricou ele como? Bom, ele teve que comprar a farinha, o sal, não sei o quê. Se você começar a pegar uma coisinha simples que você pega no dia a dia, qualquer uma delas, a pasta de dente, a sua roupa, e começar a deslanchar a cadeia de suprimentos até chegar, né, em algum ponto que você, chega, tá bom. Já foi, né? Acabou o ponto ali. Então, você consegue exercitar isso também, Diego. Acho que é um bom exercício, Verdade, né? com certeza. É outra maneira também de, né? E a gente às vezes dá por tão garantido nessas certas coisas, tipo, né? Tem aquela frase, né? Que ninguém consegue fazer um lápis sozinho, né? Um lápis é uma Exato. tecnologia É tão por aí básica. mesmo. Nesse ponto é que eu achei interessante também a gente falar um pouquinho das escolas, né? Não é só uma escola de pensamento sistêmico, né? Várias pessoas criaram métodos e notações, como é que eu crio diagramas de causa e efeito, por exemplo, né? Então, a gente teria alguns métodos, não dá para citar todos, mas dos que é mais ligados aí com esse tema, né, de pensamento sistêmico, é a escola lá do MIT também, né? Que é da onde a Donella Meadows, né, o Joy Forrester e outros aí começaram a vir também, né, juntando toda essa temática, né, de uma abordagem holística, né. Tem também a escola do pensamento complexo, né, ou complexidade, que hoje em dia, né, tem dois grandes proponentes, né, o pessoal lá de Santa Cruz e o Dave Snowden com o método Knevin, né, o framework Knevin dele lá, que também é uma forma interessante de olhar sobre sistemas, né. A pergunta por exemplo, dentro do modelo Knevin, não é qual que é a causa e efeito entre as coisas, porque num sistema complexo as causas e efeitos não são bem determinadas, né? Você precisa estudar o sistema. Elas são óbvias em retrospectiva, mas em prospectiva não. Então, na hora de você analisar o sistema, você não se pergunta exatamente causa e efeito. Você pergunta o seguinte: para eu mudar esse sistema, para eu ocasionar uma intervenção nesse sistema, o que eu posso fazer agora? E para onde eu vou da agora? Então, são pequenas intervenções, ou às vezes múltiplas intervenções concorrentes, e ver o que causa. Aí sim você vai mapeando causa e efeito, né? Isso num sistema complexo. Quando o sistema já é mais complicado ou simples, causas e efeitos são bem determinadas.
Aí você consegue usar técnicas, por exemplo, vindas da teoria das restrições, ou Theory of Constraints, né, TOC. A teoria das restrições, um dos núcleos dela é o chamado processos de raciocínio, thinking processes, né? Esses é um conjunto de diagramas, métodos, né, para você estabelecer essa relação entre causa e efeito, identificar os círculos viciosos ou virtuosos, depende do que está acontecendo, né? Basicamente criando árvores, a gente chama de árvores, tá? A árvore da realidade atual, que é essa que tenta mapear né, o que está acontecendo agora, quais são os problemas. Tem também a árvore a gente chama de evaporação de nuvem, que é uma técnica para você resolver conflitos. Dessa aí, a gente pode ir para uma árvore da realidade futura, que são as causas e efeitos que a gente quer ver no sistema, com círculos virtuosos, não viciosos, né? E aí, daí para frente, tem a árvore como é que eu faço para executar, então, essa mudança do que eu tenho hoje para o que eu quero amanhã, né? Então, tem a árvore de transição, tem a árvore de pré-requisitos, enfim. Cada uma delas é uma técnica que é executada, por exemplo, em grupo ou pessoalmente, tá? Dá para fazer remoto também, que, né, consegue bem claramente estabelecer um método, né, um diagnóstico e um prognóstico, né, uma definição do que se vai fazer ou que é melhor fazer para o sistema, né? É uma outra recomendação forte que eu tenho aí para a audiência, né, é procurar também sobre a teoria das restrições, que é uma das escolas sobre o pensamento sistêmico. Quando você falou, né, sobre observar o que você tem hoje e para tentar projetar onde você quer chegar amanhã. A realidade atual e a realidade futura. Isso, Termo exatamente. técnico. Me parece que essas diferentes escolas de pensamento sistêmico utilizam também diferentes modelos mentais para conseguir lidar com o Exatamente. problema, né? Como você explicou para a gente agora. O, e um desses hábitos do pensamento sistêmico, né, do pensador sistêmico, é considerar de que maneira modelos mentais afetam a realidade atual e o futuro, que é justamente isso que você falou, né? E aí, uma das questões que ele levanta ali é como os modelos mentais atuais, sejam crenças ou atitudes, estão contribuindo ou dificultando os esforços para alcançar os objetivos desejados. Bom, aí nós estamos entrando numa outra seara que é uma das minhas paixões, né? Modelos mentais. Então, aqui eu posso falar 5 horas de deixar. Vai, então beleza. Então é bom que a gente já tem vários episódios. Ó, modelos mentais, e também está ligado com a palestra dos hemisférios cerebrais, né? Porque o que a gente tem hoje, o que a gente faz, né, como agente, né? E aí é interessante em sistemas, principalmente na dinâmica de sistemas, dos métodos que você modela, né, é o chamado modelagem baseada em agentes, agent-based model, né? Que é uma forma de você, é quase orientação a objeto, né, em termos de software, né? Você cria um agente, né, uma entidade que ela tem características, pode ser cor, pode ser tamanho, peso, enfim, o que você quiser, e ela também tem comportamentos que você modela. Esses comportamentos são as coisas que ela consegue fazer ou reagir, né, depende do que é o modelo. Então, ao você criar, então, esse modelo, né, e simular, você pode criar um agente ou pode colocar milhões de agentes e ver como é que eles se comportam, né? Por exemplo, você pode simular o voo de um conjunto de pássaros, né? Para ver como é aqueles movimentos bacanas que eles fazem. É baseado nisso, né? Regra simples, né? Simulado milhares de vezes e ele gera aqueles comportamentos que a gente gosta de olhar, né? Então, os modelos, sejam eles mentais ou matemáticos ou modelos físicos, né? A gente, por exemplo, pode construir um aviãozinho físico, botar ele no túnel de vento e ver o que acontece, né? As fumacinhas em volta dele. É um modelo físico, né? Mas os modelos mentais são isso, são essas coisas que o nosso cérebro conseguiu captar, né? Ou perceber. A dança entre os hemisférios, né? O direito e o esquerdo, né? Vai a informação para cá e para lá. Eles criam uma versão da realidade. E é essa versão da realidade que a gente age. Então, muitas vezes a gente está achando que está agindo com relação à realidade, não é. A gente está reagindo com relação aos modelos que nós conseguimos montar. Então, quando eu estou reagindo com o Bruno, com o Diego, né, com o Ricardo, eu não estou reagindo com vocês fisicamente agora. Eu estou reagindo com a imagem que eu tenho de vocês, né, o pouquinho de que a gente acabou se conhecendo aqui. Então, é essa a realidade que eu tenho. Quando eu conhecer vocês melhor, meu modelo vai ficando mais refinado.
a resolução vai ficando maior. Aí eu posso dizer, eu te conheço melhor agora, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, ô, cara, ó, somos irmãos, né? Então é isso. Os modelos, eles são essa abstração que a gente fez da realidade, né? De acordo com as nossas percepções e processamentos internos, e a gente leva isso no dia a dia. E a questão de se esse modelo ele é bom ou não, depende né, do que ele nos ajuda a fazer. Como diz o meu preferido, né, George Box, todos os modelos estão errados, porque eles são uma abstração da realidade, falta pedaços nele. Mas alguns são úteis, porque eles nos ajudam a fazer as coisas. É preferível ter um modelo limitado e não tão, né, sofisticado, mas que é útil, do que não ter nenhum e eu ter que fazer tudo do zero. Esse é um dos problemas, né? O cérebro é uma máquina especialista em criar modelos, porque ele tem que dar respostas rápidas para as coisas e economizar energia. Essa é uma grande função, né? A responsabilidade do cérebro, porque ele é o órgão que mais gasta energia no corpo humano. Se ele gastar energia o tempo inteiro, a gente não consegue sobreviver. Então, ele é uma máquina de shortcuts, de atalhos. E os atalhos são dados pelos modelos. Até eu queria, aproveitando que a gente está nesse tópico dos modelos mentais, fazer um adendo de uma coisa que eu li é um livro chamado Emergência, né? Que fala sobre essa questão da. Ele trata de comportamento emergente relacionado com formigas, cidades, softwares, cérebros. E aí, o detalhe interessante é que essa transição para que a gente desenvolva, né, nós seres humanos, consigamos desenvolver a faculdade de construir modelos mentais ocorre dos 3 para os 4 anos. Foram feitos experimentos que mostraram que crianças de 3 anos ainda não tinham essa faculdade, né, de criar esses modelos mentais, elas viviam ainda num estado de onisciência infantil, na qual o conhecimento delas era como se fosse um conhecimento compartilhado por todas as pessoas. E a partir dos 4 isso já era natural. Então, é uma coisa, né, tão da nossa própria natureza, essa construção dos modelos mentais, né, também é um assunto para mim que eu acho fascinante, porque a partir de um momento você percebe, caramba, mas tudo que eu, como você disse, né, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu sei, eles são modelos na minha mente, não são, né, e cada um tem sua interpretação. Então, eu achei esse assunto também muito legal. Já puxando um gancho para o próximo, e aí eu sei que você vai fazer um link interessantíssimo aqui, que é o seguinte: um hábito do pensador sistêmico é considerar uma questão plenamente e resistir ao impulso de chegar a uma rápida conclusão. Eu já sei que você vai fazer alguma associação com o livro Pensando Rápido e Devagar, né? Com certeza. Não tem como deixar o Daniel Kahneman de lado, né? Ele que propôs essa história aí do sistema 1 e sistema 2, né? O impulso e a razão, ou o raciocínio, né? Porque é justamente isso, né? Inclusive, o pessoal tenta fazer esse paralelo entre o sistema 1 e 2 do Kahneman com os hemisférios direito e esquerdo do McGill-Christ, né? Ele respondendo a essa pergunta, já fizeram várias vezes essa pergunta para ele, ele fala, né? Olha, eles não são equivalentes, mas também não são desassociados. Existe uma relação, mas ela não é um para um. Não é o um que é o esquerdo e o dois é o direito, não tem nada a ver isso, né? Os dois participam, porque a ideia é, se eu já tenho um modelo mental que me fornece uma solução razoável para isso que eu estou querendo agora, eu vou usar. Se eu não tenho, eu tenho que criar esse modelo mental para poder fazer, né, para reagir a essa situação. Então, é nesse ponto, né? O fato de você já ter um modelo de um sistema, né, ou um modelo mental que se parece ou é similar a essa situação que eu estou enfrentando no momento, então as respostas desse modelo, né, podem ser úteis e eu vou usar. Infelizmente, não é bem o caso, às vezes nem sempre, né? Esse modelo meu está desatualizado, ou ele tem um viés, né? E a gente sabe os problemas dos vieses aí, né? A gente está preocupado com os vieses do ChatGPT, né? Da inteligência artificial. Os robôs, né? Os chatbots são enviesados politicamente ou, sei lá, qualquer outro tipo de viés. Mas e os nossos? A gente está ensinando ele a ser como a gente, basicamente, né? Porque a gente já tem, Inclusive, né? inclusive, a gente tem as últimas dicas culturais que nós temos colocado, a gente tem explorado até muito essa questão de vieses dentro de algoritmos, principalmente na questão de inteligência artificial, né? E É. teve um livro que
Em inglês, o nome é Weapons of Math Destruction. Esse livro é muito bom. E Exato. ele trata da questão, a autora trata dessa questão dos algoritmos, e ela dá uma definição que eu não esqueci, que é que ela fala assim, os algoritmos, eles são preconceitos escritos de forma matemática. Excelente, excelente. Essa eu nunca tinha, eu não tinha visto. E aí ela justifica, né, o porquê dessa definição, mostrando como que a pessoa que está responsável pela programação do algoritmo também vai imprimir todo o viés dela. Então, não tem como Exatamente. fugir. Aí, ó, você vê como essas coisas são todas interligadas, né? Quando a gente começa a exercitar a nossa mudança de perspectiva, a gente começa a detectar esse tipo de viés e começa a ser capaz, a ter armas e ter um arsenal de coisas, de técnicas para combater esse tipo de viés. Exatamente, está muito, muito interligado, né? Vou puxar aqui para o próximo, né, hábito para, né, estimular esse pensamento sistêmico. O próximo hábito do pensador sistêmico é utilizar a compreensão da estrutura sistêmica para identificar ações de alavancagem possíveis, né? Ou seja, né, onde uma pequena mudança, né, onde uma pequena mudança aqui pode gerar um efeito duradouro, um efeito desejado, enfim, ter essa capacidade de ver, entender o sistema, entender qual é o botãozinho que eu posso apertar ali para gerar um efeito que eu quero. Esse é um exemplo, assim, me reverte aí lá quase 20 anos, né, quando eu comecei a estudar a teoria das restrições e tal. Basicamente, começou com esse exemplo, Bruno. No Goldratt, né, o cara falou assim, ó, quais desses dois sistemas são mais complexos? Aí uma figura A só tem dois botões, A, B. Não é nada, só imagina duas bolinhas, uma A e uma B. Um outro sistema, o sistema B, ele tem pelo menos umas 10 bolinhas, todas elas são interligadas com alguma setinha. Algumas setinhas têm um link entre elas, né? Tipo assim, tem que ocorrer em simultâneo, né? Um monte de coisa para lá e para cá. Aí ele só pergunta, qual deles é o mais complexo? Todo mundo geralmente vai para o B, né? O Claro. B é complexo, tem 10 bolinhas, um monte de coisas. O B, o A, só tem duas bolinhas, tranquilo. Aí eu falei, bom, depende da sua visão, da sua perspectiva, né? O que que é complexidade? Se complexidade é a forma como você, ou quanto você precisa gastar para descrever o sistema, né? Ou seja, quantas páginas você vai usar para descrever o sistema, interligação entre essas entidades, causa e efeito, blá, 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 provavelmente, então, você está falando de complexidade estrutural ou descritiva, né? E o B, com certeza. Mas se você quer fazer mudanças no sistema, o A é muito mais complexo. Porque você não sabe qual é a relação entre as duas bolinhas. Você vai ter que ficar apertando o A1 várias vezes, o B também, para saber o que acontece, ou apertar as duas juntas, enfim, fazer intervenções às cegas para tentar entender o que é o sistema. No sistema B, se você prestar atenção, seguir a sequência das setinhas, você vai ver que a última bolinha lá de baixo, ela interfere em todas. Então, o seu ponto de alavancagem é justamente essa palavra que você usou aí, né? No título do hábito, né? Ações de alavancagem. Por que que a gente gasta esse tempo inteiro fazendo pensamento sistêmico, entendendo o sistema, engenharia de sistema? É porque a gente quer melhorar o mundo. A gente quer intervir em algo, né, com a intenção de melhoria. Infelizmente, toda mudança, toda melhoria é uma mudança, mas nem toda mudança é uma melhoria. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então é isso. Por que que a gente estuda e projeta sistemas? Porque a gente quer alavancar de alguma coisa. E para alavancar, no caso, a teoria das restrições, ela propõe que o ponto de alavancagem do sistema são as restrições do sistema. Ou, para ser um pouco mais tecnicamente correto, a restrição. Porque um sistema, ele só tem uma restrição ativa em cada momento. Isso a gente pode discutir em outros aspectos, mas é justamente isso. Ações de alavancagem, o que que eu posso fazer para alterar ou intervir nesse sistema para, né, possivelmente melhorar. Quando eu li também sobre esse hábito, uma coisa que, assim, a primeira ideia que eu tive foi, cara, isso está muito alinhado com essa questão até pessoal, né? De mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos através de pequenos hábitos. Sim, Que às vezes você encontra dentro da sua rotina uma pequena mudança que você faz e que ela te alavanca, né? Que é aquela história do cara que para parar de fumar, começou a correr,
e aí ele queria correr melhor, aí começou a se alimentar melhor, aí então isso tudo foi se retroalimentando num círculo virtuoso que ele impulsionou ele. Então, quando eu li isso, assim, trazendo talvez para um exemplo, uma coisa até mais palpável, né, assim, dia a dia das pessoas, né? Pô, qual é aquela pequena mudança que eu faço na minha rotina e que gera um impacto extremamente positivo em tudo, né? Pode ser um exercício físico, pode ser um hábito de leitura, enfim, existem diversos. Então, não, óbvio, isso tô contextualizando de uma forma para a pessoa, né? Mas também pode ser uma coisa dentro de uma empresa. Qual é o aspecto da cultura da minha empresa que, se eu mexer, eu consigo gerar um impacto melhor? Não sei, talvez estimular que meus funcionários façam mais atividade física, porque se eles fizerem mais atividade física, eles vão começar a cuidar mais da saúde, eles cuidando mais da saúde, eles ficam menos doentes, eles ficando menos doentes, eles são mais produtivos. Olha como que a coisa volta, né? Sim. Então, esse foi um ponto assim que eu acho que também encaixa com esse hábito. E aí, já puxando o próximo, né? O próximo diz que o pensador sistêmico ele tem que reconhecer que a estrutura de um sistema gera seu comportamento, né? O que isso quer dizer? Focar na estrutura do sistema e evitar culpar outros quando as coisas dão errado. Essa briga, esse apontamento de dedos, né, é típico do comportamento humano, né? Eles querem se livrar da culpa, né? Não foi, não, foi ele. Às vezes A tem culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? É isso. esse eu gosto de citar aqui um dos meus gurus, né, o Edward Deming, famoso pelo ciclo PDCA, né, o Plan, Do, Check, Act, que, na verdade, para fazer juiz, eu vou corrigir aqui, não é PDCA, é PDSA, porque em vez de check é study, estudo. Esse era o verdadeiro círculo de Shewhart, e né, o Deming ensinou o PDSA, ou seja, um estudo ele é mais abrangente do que somente uma checagem, né? Mas o pessoal simplificou, acabou virando PDCA, enfim, é o que tem, né? Mas o Deming ele falava que um sistema, né, quando tem um problema, você tem que apontar para o processo, não para as pessoas. O processo está com problema, não as pessoas. Então você tem que avaliar o processo que está acontecendo, né? Então, essa ideia de olhar para o sistema e tentar achar uma culpa, quem que é o errado, também totalmente furado, né? O sistema, ele é por ser um conjunto de entidades interdependentes, não tem um só culpado, é o sistema inteiro que sofre, né? E um dos grandes aprendizados também do Demi, depois o Goldratt, né, colocou isso na teoria das restrições, que é essa questão do ótimo local e o ótimo global. Então, todo esse esforço que a gente tem para otimizar o meu mundinho, o meu umbigo, né? A minha seção, o meu departamento, o meu código, o meu projeto, né? Tudo meu, ele pode estar, você pode estar na melhor das intenções, supondo, tá? Que você está fazendo o bem, você está prejudicando o sistema como um todo, ao tentar otimizar apenas um componente ou um pedaço desse sistema. E esse é um ponto que a gente vê no Handbook do Encode também, vez após vez, né? Evite ótimos locais. Tente sempre olhar, tá? Se eu melhorar aqui, qual é o impacto que vai causar em outro? Exemplo simples de uma empresa, tá? Vamos melhorar as vendas? Vamos aumentar as vendas? Vamos, beleza, todo mundo quer dinheiro, ótimo. Aumente as vendas exponencialmente, mas se você não consegue entregar, o que vai acontecer? Vai queimar o filme, vai queimar a empresa. Então, você não pode olhar só para um ponto. Você tem que olhar, e a gente consegue entregar o que vender? A gente consegue transportar o que entregar? Né? E aí por diante, tá? É uma cadeia, é um sistema. Não dá para ficar olhando só um pedacinho, né? Pô, eu adorei esse exemplo que você puxou, porque isso, isso já faz uma ligação com as consequências, né? Que às vezes a gente, né, tá olhando ali o ótimo local, achando que está gerando, de repente, realmente ali pro local você tem boas consequências, mas pro global a coisa tende a desandar um pouco, né? E não só, acho que numa questão espacial falando, né, no local e o global, mas um dos hábitos do pensador sistêmico também, que é o nono, é considerar consequências de ações tanto a curto prazo como a longo prazo, né? Então são essas duas, com certeza tem mais dimensões, né, mas
espaço e tempo, com certeza, né? Tem esses vieses, né, de A gente já consequência. falou antes ali, então agora é só uma derivação desse princípio, né? Local é hoje, do global é, né, daqui a 10 anos. O que a gente está fazendo hoje, como é que vai ficar daqui a 10 anos, né, em termos de planeta? A minha Uhum. ação hoje, como é que vai me afetar eu daqui a 10 anos, né? O meu futuro eu. Se o meu futuro eu pudesse mandar um e-mail para mim, um WhatsApp, falar assim, cara, faz isso, correr, que você fizer isso? É basicamente isso, É né? verdade. Nossa, isso ia ajudar bastante, né? E não é fácil também, né? Assim como a questão do local e do global, o curto e o longo prazo também são coisas um pouco difíceis, porque às vezes a pessoa que está ali naquele papel na empresa está muito focada em gerar um valor, né, positivo, né? Gerar um valor naquele momento, mesmo que talvez isso possa ter um viés negativo a longo prazo. Então, essa é uma questão que tem que ser observada o tempo todo, não tem como a gente negligenciar, né? É isso em tudo, na nossa vida. Vou fazer uma compra agora ou não, né? Decidir onde investir a grana, decidir onde investir o seu tempo, né? Poxa, o que que eu acordei? E aí, o que eu vou fazer? Coisas que vão me Exato. dar prazer agora ou que vão me fazer coisas para frente, né? É legal, porque a pergunta desse hábito é bem emblemática, né? Que ela fala: estamos dispostos a aceitar a dor no curto prazo para obter o ganho do longo prazo, né? É, E o que a gente percebe é que a nossa tendência é sempre ser imediatista, né? Teste do marshmallow nos mostra isso. exato. Então, o pensador sistêmico ele tem sempre que buscar não ter essa visão míope, né? Ele tem que É. enxergar a longo prazo, onde eu quero chegar, o que eu quero obter. Em termos até pessoais, isso é muito fácil de contextualizar, mas pensando num caso de uma organização, vou começar a implementar uma nova ferramenta, vou implementar um novo processo. Obviamente que tem todo um processo, tem toda uma maturação para que você chegue até o estágio que você deseja. Então não adianta querer talvez que os resultados saiam ali nos primeiros meses ou até mesmo no primeiro ano. É necessário que haja uma maturação, uma formação da equipe, uma formação de cultura até que você consiga. E muitas vezes as pessoas não estão, né? É aquela metáfora. Elas querem que a árvore já tenha uma árvore centenária, né? E não botar uma mudinha e esperar que ela cresça e realmente dê os frutos. Ué, a gente desenvolveu máquinas para transplantar árvores, né? Para resolver esse problema. Exatamente, exato. Culpa dos engenheiros aí, ó, tá vendo? Tudo E bem, aí, tudo bem. Eu assumo aqui. Pode estar tudo. e aí até continuando aqui, né, na nossa lista de hábitos, esse a gente considerar essas ações de longo prazo também tem uma outra maneira de levar isso, que é o próximo hábito, né, que é verificar os resultados de cada ação através de aproximações sucessivas, né? Muitas Exato. vezes a gente quer implementar uma coisa nova, a gente já pensa muito grande, mudando tudo, alterando muita coisa, ao invés de fazer um projeto piloto, começar aos poucos e vendo em paralelo com o seu processo antigo, né? Acho É, que esse hábito aqui, né, a aproximação excessiva, me lembrou primeiro de cálculo numérico, né, método das aproximações sucessivas, exato. porque você está buscando a resposta, mas você sabe que você tem que fazer diversas iterações, né? Exato. E aí fazendo um gancho também, Diego, com relação ao Knev, né, o modelo Knev, ele também, quando você está lidando com o domínio complexo, é isso que ele propõe. Em vez de você começar com transformações, né, sair de A para B, do as is para o to be, né, ele fala o seguinte, o que que dá para fazer agora que causa um impacto para a gente ver se a gente está indo na direção certa? Uma coisa pequena, muda aqui um ato, muda um incentivo, muda alguma coisa e vê para onde que vai. Se te ir na direção boa, a gente implementa, a gente amplia. Se tiver indo numa direção não tão boa, a gente cancela, vamos, esquece, vamos fazer outra. Então, e desenvolvimento de software, a gente hoje usa o modelo ágil, né? Todo mundo falando de ágil aí. É basicamente isso, né? Você começa uma coisinha pequenininha, faz aqui, entrega, bom, deu certo? Deu, ok, vamos nessa direção. Não é bem isso, ok, muda. Então, esse princípio ou essa dica, ela se aplica muita coisa na nossa vida. E é bom porque você não perdeu nem muito tempo, nem muito Exato. recurso para fazer aquela pequena modificação incremental e verificar se é aquilo mesmo, né? Se é a direção correta. É, Até no manual do Encose, né, ele tem uma seção ali que ele trata de
engenharia de sistemas ágil, né? E Uhum. ou seja, a implementação desse método ágil à engenharia de sistemas. E aí ele ressalta ali que para a engenharia de sistemas, né, o foco está no gerenciamento de risco. Ou Uhum. seja, para cada passo que eu dou ali, né, ok, vou assumir o risco aqui, né, ter algumas hipóteses, vou assumir esse risco. Tudo bem, vamos fazer isso aqui. Deu certo? Beleza, vamos seguir em frente. Não deu? Tudo bem, Você vê no modelo V, né, que é o típico tradicional da engenharia de sistemas, ele já prevê, ele já fornece situações e até reforça, né, a necessidade de você fazer a recursão e a interação, que é uma forma de você fazer aproximações sucessivas, né? Ó, tô aqui na fase ainda de requisitos, né, capturando ali a missão do sistema, os requisitos dos stakeholders e tal. Vamos ver como é que está isso aqui? Vamos fazer uma prova de conceito simples? Vamos. Tem como fazer algumas coisinhas, algumas pesquisas, né, algumas simulações, para testar se você entendeu bem o que era para fazer. exato. Protótipos, né, simulações. Então, você não precisa descer o modelo V inteiro para depois descobrir, fizemos errado, hein? Fora. É verdade. E isso já linka até com o próximo hábito, que é trazer à tona e testar hipóteses, né? Além da aproximação sucessiva, o pensador sistêmico ele tem que ter a capacidade de, ok, vamos nessa direção aqui, mas antes de já dar alguns passos, por menores que sejam esses passos, tem que também se perguntar, ok, e se isso aqui acontecer, quais são as implicações, enfim. Acho que Exato. ter essas hipóteses em mente é importante, né? Até para poder comprová-las. Bom, de volta lá aos modelos mentais, né? Porque o que a gente tem, na verdade, são modelos. O que nós temos que fazer ao longo do tempo do projeto, por exemplo, em engenharia de sistemas, é pegar esse modelo inicial, tanto é que tem um Model-Based Systems Engineering, não é? Engenharia de sistemas baseado em modelos. Ué, que modelo que é esse que nós estamos falando, né? Nasce uma coisinha, ela vai evoluindo, vai progredindo, você vai testando, simulando e vendo se esse modelo é útil ou não. É isso que nós fazemos, basicamente, né? Então, são hipóteses, são testadas repentinamente, não, paulatinamente, e ver se elas se aplicam. E aí São até modelos. cabe um colocar da seguinte forma, né? Eu tenho a hipótese e eu registro essa hipótese, né, para manter a rastreabilidade de o que que eu estou testando, por que que eu estou fazendo daquela forma. E aí não deu certo, eu vou gerir esse conhecimento, vou mostrar o que que. Olha, Exato. eu não descobri como fazer, mas já descobri como não fazer. Trago outra hipótese à tona e continuo a partir daí. Exatamente. É Que é bem, o Isso que tem a um valor gente. muito grande, né? Tem um valor É, muito grande também. senão eu tô sempre reinventando a roda, eu tô sempre, pô, trazendo talvez ideias ali de pessoas que alguém já tentou no passado e não conseguiu, ou que já tem uma lição aprendida. Isso tudo são coisas que nós temos que levar em consideração, né? é, Outra coisa aqui que é o próximo hábito da nossa lista é reconhecer a importância dos delays quando explora relações de causa e efeito, né? Então, entender frequentemente que a causa e o efeito eles podem não estar relacionados no tempo. Eu posso ter alguma coisa ali que talvez eu vou, por exemplo, determinar algo, vou assumir algo e começar a tomar essa atitude, e eu nem vou estar ali para ver esse efeito, porque ele vai acontecer tanto tempo depois, vai ter um delay tão grande, né? Esse é bastante desafiador. Para nós, engenharia de sistemas, a hora que você olha o modelo V, né? Você tem que pensar lá nos processos de concepção ainda, como é que você vai se dispor, né? Os processos de disposição do sistema. Como é que eu vou saber como é que eu vou me dispor das peças, se vou reciclar, se vai se, né, se só joga no lixo e pronto, se vai explodir, aí não tem que fazer nada. Bom, é isso, né? Igual você falou, você pode estar, se eu faço É, o vai ser, desfazimento, né? O desfazimento hoje em dia, exatamente, existe toda uma preocupação ambiental. Então, a questão do desfazimento de um sistema que pode ter algum tipo de componente que é tóxico para o meio ambiente já tem que ser pensado na concepção. exato. Que pode ser anos, né? Décadas além. Então, tá É, aí. exato. Eu até tinha destacado aqui esse hábito, porque era algo que eu não tinha ainda considerado. Uma das perguntas que ele coloca ali é o seguinte: é o que acontecerá no sistema durante o delay que pode afetar os resultados que desejamos, né? Então, ok, hoje eu tenho um determinado sistema, né? Seja um processo numa empresa, enfim. E aí eu
eu vou propor uma mudança aqui, visualizando um resultado lá na frente, porque eu acho que isso aqui vai ser benéfico lá na frente. Só que é importante também ter em mente o que vai acontecer nesse meio do caminho, né? Porque pode acontecer alguma coisa que hoje eu não esteja vislumbrando, mas que pode desviar ali o resultado esperado. E aí essa questão do delay é algo que não é nem um pouco trivial, né? De conseguir visualizar. É que para nós, a nossa percepção, de novo, o nosso modelo mental, você enxerga um acontecimento, depois enxerga outro acontecimento, e aí você tenta fazer uma conexão causal entre, ó, se isso acontecer, então aquilo. Porém, no seu modelo mental, faltou alguns passos intermediários, e eles é que causam delay. Na verdade, é um processo natural que vai sendo feito, né? Só que você Perfeito. não colocou no modelo. Bom, aí não tem jeito, né? Porque se você esqueceu algumas variáveis ou colocar algumas equações no seu modelo, não é culpa da natureza, né? De novo, É, você não quer exato. saber. Exato. Eu até lembrei, na época da faculdade, né? Eu estava conversando com um amigo. Eu até anotei aqui, né? Você é engenheiro eletrônico, certo, Adair? E aí, uma coisa que eu estava conversando, né, com um amigo que era engenheiro eletricista, ele falou: uma coisa que eu gosto da engenharia elétrica é que se eu fizer alguma coisa errado, aquilo vai dar errado na hora. Imagino que também seja mais ou menos o mesmo com a engenharia eletrônica. Agora, se no caso da engenharia mecânica, de repente alguma coisinha que eu faça ali que não vai estar muito, enfim, alguma coisinha de errado, mesmo com aquela coisinha de errado, o sistema pode funcionar, mas aquilo vai dar um problema lá na frente. Aí É, foi o uma coisa. material é dútil, não é frágil, né? Vai depois ter Exato. problema por fadiga que a gente não Exatamente. vislumbrou, por exemplo. Exatamente, exatamente. Em eletrônica é típico, né? Aquecimento. Você projeta lá, por exemplo, um transistor, ele vai ter na sua taxa de transferência de calor. Se você não colocar um condutor, né, um isolador ali suficiente para absorver aquele calor e dissipar, né, um dissipador, ué, com o tempo aquele calor vai começar a fazer certos estragos na placa-mãe, nos componentes que estão em volta, né? Pode demorar. Pode nunca acontecer, mas também quando acontecer, acabou, né? Exato. Até essa questão do calor, que você falou do transistor, né? O calor vai sendo gerado, né? Então o calor vai sendo acumulado ali e aquilo vai gerar essa acumulação do calor, vou colocar assim, né? Vai gerar uma consequência posteriormente. E essa questão da acumulação é um termo-chave do 13º hábito aqui do pensador sistêmico, que é prestar atenção às acumulações e às taxas de variação, né? Como a acumulação impacta outros elementos do sistema e o sistema como um todo. Sim. E é nesse ponto que fica bem clara a relação disso daqui com a escola de pensamento do sistema, dinâmica de sistemas, né? System Dynamics, que a modelagem de sistema deles é justamente isso, né? Você tem entidades, você tem, esqueci o nome, containers, né? Que eles podem conter uma certa quantidade de qualquer coisa, pode ser matéria, energia, pode ser dinheiro, pode ser outra coisa, né? E você modela o quanto esse repositório, né? Esse reservatório, acho que eles chamam isso o termo, É, reservatório, reservatório. reservatórios, né? Como é que você, dessa entidade ou desse processo aqui para o reservatório, quanto que ele adiciona, outro processo, quanto que ele retira, né? E a partir dessa modelagem, você pode, então, executar esse modelo e ter, né, verificar matematicamente qual é o resultado, o comportamento desse sistema, né? Então, acumulações e variações são total, é assim que a gente, pelo menos, consegue, né, a realidade. E daí também o trabalho importante do Deming, né? Ele também ensinou, dentro do processo dele de conhecimento profundo, né? System of Profound Knowledge, é justamente essa questão de você, a variação, a ciência da variação, é um dos pilares desse sistema. Porque a realidade também não é que a gente tem que controlar a variação de novo, né? A realidade não está nem aí, né? Ela varia do jeito que ela quiser, né? A gente é que acha que tem que ficar a curva retinha, perfeita, né? A gente Aí se Exato. sente confortável, né? A gente É, fica feliz tem com uma nada disso. coisinha, comportamentozinho linear, uma coisa como se a gente Exatamente. tivesse algum controle sobre o que está acontecendo, né? Isso daí é o pensamento do lado esquerdo, viu? O McGrew-Christ fala bem isso, né? Quem gosta de linha reta é o esquerdo. O direito não está nem aí. E não existe linha reta na realidade. Todas as linhas são tortas. Então não tem essa de linha reta. e dentro Adorei isso, né? Adorei isso, de que realmente não existem linhas retas na realidade.
É uma Muito construção bom. matemática, só na matemática que existe linha reta. Exato. Muito bom. Bom, e finalizando, né, a gente conseguiu chegar aqui ao nosso último hábito do pensador sistêmico. Ah, eu vou te dizer que está na moda, hein? Descobri que está na moda. Faz conexões significativas dentro e entre sistemas, né? Então, conceitos, fatos, ideias, como unir, como fazer novos aprendizados através de diferentes disciplinas. E por que que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a. Eu iniciei, né, lá no primeiro hábito falando do generalista e do especialista, e hoje a gente está vivendo a era de falar do profissional nexialista, que é o que faz conexões entre diversas disciplinas, que é o que ele vai tão fundo quanto ele precise ou queira em determinado assunto, porque ele sabe para quem perguntar e onde procurar, né? É. Então, e que isso foi possível apenas por conta da era de dados que nós vivemos, né? E da facilidade que nós temos em obter informações. O que você É. tem a dizer aí sobre esse último hábito, Adail? Qual é a contribuição que você pode trazer para a gente? Não, você já estragou tudo aí, rapaz. Você já falou tudinho. Pô, Mas aí dificultou, pô, Diego. Você também. tirou aqui ó, da boca o melzinho já, mas só colocou alguns pontos, né? Essa questão da conexão é uma das definições de inteligência, né? É, tem vários autores, várias definições, mas uma delas que eu achei interessante é inteligência é a capacidade de fazer distinções cada vez mais refinadas. Então, o que para uma pessoa não faz diferença, para o especialista faz, né? Por isso que ele é mais inteligente nessa área, mas também essa capacidade de conectar conhecimentos. Então, conhecimento, beleza. Li um negócio, vi um filme, escutei tem um conhecimento. Aí eu vi outro, vi outro. Como é que você faz, né? Realmente inteligência é quando você conecta esses conceitos e princípios, enfim, o que você aprendeu, para gerar novos conhecimentos. Isso é que é inteligência. Então, não só corroborando o que você falou aí, Diego, essa capacidade de conexão, seja por uma ferramenta de BI, seja por um modelo cibernético, um chat GPT da vida que foi lá, né, pegou a Wikipedia, leu um monte de livro, pegou o Twitter, pegou não sei o quê, amassou, conectou, tal. Daí você faz uma pergunta, ele consegue vir com coisas que você, puxa, nem tinha pensado que você podia conectar, né? É isso. Nós estamos, né, chegando nessa fase aí de que tudo é tudo, né? Não existem isolados. O fato de eu estar aqui, vocês estarem aí, somos pessoas diferentes, mas fazemos parte de um todo. E aí a gente pode entrar no conceito de espiritualidade, né, metafísica, filosofia, porque, né, quântica, o campo quântico está tudo conectado. Bom, a gente vai chegar nesse momento, né? E isso daí é só a pontinha do iceberg. É, Então, inclusive o que eu vejo, né, em relação até essa questão das ferramentas, essas ferramentas que estão saindo agora de inteligência artificial, é que na verdade elas não vão responder tudo, não vão, vai haver a necessidade do profissional que saiba utilizá-las da melhor forma, né? Isso não elimina a necessidade do ser humano, porque por mais que essas conexões sejam feitas, ainda vai ter que passar por um filtro humano, né? Para que realmente, óbvio que a coisa está evoluindo de uma forma que muita gente fica assustada, mas eu vejo com muito bons olhos porque isso potencializa. Hoje a gente consegue trabalhar muito mais rápido sem ter que, talvez, se debruçar por longas horas para chegar a algumas conclusões que eu fazendo a pergunta certa, sabendo é, fazer a pergunta, e é isso que vai distinguir qual é o bom profissional daqui para frente, né? Quem é o cara que sabe fazer as perguntas certas. que é uma boa notícia, né? Para o pessoal que está desesperado aí, vai perder o emprego, sei lá. Eu ouvi alguns posts aí, né, falando dos designers, o processo, os designers vai acabar, os programadores vão acabar. Eu falei assim, gente, podem ficar tranquilos, porque a pessoa tem que saber pedir exatamente o que ela quer, e que usuário que sabe fazer isso? É, Exato. E acho que além de saber pedir, ela tem que também ter a capacidade de avaliar se a resposta que ela está obtendo É, é, enfim, avaliar a qualidade da resposta que ela está obtendo, né? Porque ele vai é, colocar uma resposta ali, mas ok, isso daqui realmente faz sentido, tá, sabe? Porque senão é, a gente tende a aceitar qualquer coisa, e aí é perigoso também, né? é. Então, eu acho que ainda temos muita chance ainda aí, viu? bom, durante o programa inteiro nós fomos falando sobre diversos livros e tudo mais, e
o Bruno mais ou menos já adiantou, mas agora de maneira formal. Adail, qual seria a indicação de uma leitura, um filme, alguma dica cultural que você possa passar para a nossa audiência para a gente finalizar o programa de hoje, né? Alguma coisa aí que estimule o pensamento sistêmico de todo mundo. Ixi, agora você pegou de surpresa, mas além da indicação dos Seis Chapéus do Pensamento, né, do Eduardo de Bono, uma técnica excelente para brincar, né, com os vários chapéus e perspectivas, né, o que mais me ajudou, né, nessa área aí de pensamento sistêmico, não só de pensamento, mas de ação sistêmica, né, porque pensar todo mundo pensa, né, quem é que age e faz alguma coisa, né, foi realmente estudar a teoria das restrições. Eu acho que é a principal chave, né, para mim. E hoje em dia é difícil também não falar do Cynefin, né, o framework Cynefin da do Dave Snowden, né? Não tem nada a ver com o outro Edward Snowden, tá? Então são nem relacionados. Mas eu sugeria, né, um estudo aprofundado aí, pelo menos, né, esse cursor inicial, teoria das restrições e o framework Cynefin, esses são os que mais me ajudam hoje em dia. Perfeito. Muito obrigado, Adail, pela sua participação, por ter topado vir aqui no nosso podcast e ter topado também a tarefa árdua de falar de 14 hábitos do pensador sistêmico, né? Exato. A gente ficou muito na dúvida se eu conseguir cobrir todos eles, mas acho que a gente conseguiu aqui, de alguma forma, estabelecer conexões entre eles para... Foi natural, cara, foi um flow, um fluxo. Vocês estão de parabéns, foi muito legal. Pô, daí muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz, de verdade. Quem já vem ouvindo aí os outros episódios já sabe que eu venho mencionando a sua apresentação. Foi algo que me marcou bastante. Então, fiquei muito feliz mesmo por esse papo, de você ter topado. Bruno, posso então... Vamos entregar? Vamos entregar um negócio aqui então, né? Nesse programa? Eita, rapaz, lá vem. Olha, esse mês a gente está... O Encouse Brasil, ele completou 11 anos de existência, né? E aí, numa forma de presentear a nossa audiência, nós vamos começar a liberar as apresentações da conferência do ano passado. Exatamente. Então, a gente já, na fila aí para sair, já tá a do Adail, então concito vocês também que estão ouvindo esse programa, que em breve nós teremos publicado no nosso canal no YouTube, na íntegra, a apresentação do Adail, para todos aqueles que não puderam acompanhar no ao vivo na época, tenham a oportunidade agora de aumentar a sua capacidade de pensar de forma sistêmica através dessa brilhante palestra que o Adail nos proferiu no ano passado. Eu quero ver. Isso aí, então já fica aí o chamado para o pessoal que está ouvindo a gente para seguir nosso canal no YouTube, assinar o sininho ali para ativar o sininho, né, para receber as notificações, porque vem bastante coisa boa por aí. Falou, gente. Obrigado, um abraço e até o próximo Systems Talk. Até lá, tudo bom.